Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 135 do Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e esse programa tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada comigo hoje, o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia. Bom dia, Cafeu. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Também conosco, Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o vice-prefeito, mas prefeito em exercício, o Dr. Orlando Costa Dias. Mais uma vez, bom dia, Orlando. Bom dia a todos, obrigado. O Dr. Carlos Gobi mandou um abraço, disse que o senhor resolveu um problema lá familiar, um problema na... O que é da filha, né, da Teodora, que teve problema? Não, a esposa. A esposa da Larissa, né? Larissa, filha do Dr. Segala. Então mandou um abraço e agradeceu aí o empenho. E aí, como é que tá? Tá gostando? Quer ficar esses retinhos de 3 anos aí? Eu gostaria. Bom, antes disso, só registrar aqui que está conosco aqui o Tiago, o César e o Léo, que é o chefe de gabinete. Pois não, e aí, como é que tá como tem sido esses dias lá na frente da prefeitura? Tem bastante trabalho, apesar da Câmara estar em recesso, mas eu considero que foi um presente que a prefeita me deu. E eu tenho tentado levar da melhor maneira possível, com muita alegria e com muita responsabilidade. Jabur? Chamou a atenção no sábado passado, lá na posse do Orlando, uma frase dele que foi mais ou menos assim: bom, são 8 dias agora, mas por que não 8 anos daqui a algum tempo, né? Quer dizer, tá mantido o plano, né? Tá mantido. Para explicar para nossa audiência, né? Uma pré-candidatura sua a prefeito, assim que termine o próximo mandato da prefeita Suelen. Sim, eu espero. Claro que depende de uma série de fatores, mas inclusive saúde e outros mais. Mas eu gostei de estar prefeito durante essa semana, tá certo? Como o próprio Cafeu disse, eu vim aqui sozinho, agora venho com um séquito aí, venho com o pessoal... Com assessor, né? O poder assessor daqui. Poder é outra. Quando ele vem como vice, vem sozinho. Traz pão de queijo. Orlando, obviamente que para alicerçar uma candidatura, né, tem que ter também... uma estratégia e tudo mais. Obviamente que todo mundo está pensando nisso. Tem hoje, né, a gente debate aqui semanalmente que redes sociais hoje é importante, tem o corpo a corpo, e tem tido também uma mescla da sua atuação como vice, tirando aqui a primeira fase que estava à frente da Secretaria de Saúde, entre o seu trabalho e também o expediente ali, né? Tem um gabinete que a gente sabe que você faz ali o dia a dia. Como é que vai ser nesses 4 anos com essa disposição de estar? É óbvio que tem que estar mais próximo ali da população, percorrendo já um ajuste aí profissional para que esteja mais solto para fazer a política, a boa política? Sim, eu tenho pensado no próximo ano eu já começar a diminuir um pouco a carga horária e ficar menos responsável pelas cirurgias. Eu tenho um companheiro de cirurgia aí que é muito bom e talvez ele assume o acompanhamento dos pacientes e eu fico assim na retaguarda, porque senão eu percebi nessa semana, é impossível um indivíduo prefeito ter alguma outra atividade. Não, aí é 24 horas, não tem jeito. Talvez, né, Jabur, com um vereador, né, que aí já temos alguns, né, mas mesmo assim hoje a gente tem observado que os vereadores eles abrem até mão da carreira profissional, claro, depende muito da remuneração, né. A Chiara nunca vai deixar as escolas, mas a gente viu, por exemplo, locadora deixou de ser técnico de enfermagem, né, para dedicar exclusivamente. Eu acho que o Júnior Rodrigues também é um pouco nessa linha, né. Então o vereador consegue ainda, mas mesmo assim quem vive a política, né, Jabur, tem que ter esse compromisso, né? E para fazer bem feito, né, Cafeu? A política é complexa, é muito diálogo, é muitos quilômetros percorridos aí nas ruas, né? Para fazer bem feito, de fato, tem que ser quase que uma dedicação exclusiva, né? Agora posso só emendar aqui uma pergunta ainda nessa ideia aí do Orlando de uma candidatura a prefeito. 2 perguntinhas. A primeira, como é que a prefeita recebeu isso, ou se é que você conversou com ela, né? Se é que ela te deu aí um sinal verde para seguir em frente, imagino que sim, né? E segundo, não é comum alguém da política antecipar tanto assim uma candidatura com tanta firmeza e com tanta convicção como você está fazendo, né? E isso mostra que o Orlando é um político que tem ideias diferentes, tem uma cultura política diferente e pretende implantar isso? Eu vou dizer assim,
como responsável pela Unimed durante um período, eu fiquei um tempo vice-presidente, depois presidente, depois superintendente. Então, foi uma carreira, vamos dizer assim. E eu diria que na prefeitura, claro que isso depende de muita conversa, de muito diálogo, e ainda é muito precoce, como você mesmo está falando, mas a gente sonha com isso. Agora, se o sonho vai se tornar realidade ou não, aí é uma outra história, né? Conversou com a prefeita? Vagamente. Quer dizer, não tem ainda oficialmente uma posição dizendo, olha, na minha sucessão o apoio é com Orlando. Sim, isso aí tem muitas composições políticas, tem partidos, tem uma série de coisas e muitas pessoas querendo isso. Claro que ainda é precoce, eu volto a dizer. Em relação à candidatura sua para um eventual legislativo daqui 2 anos, não, isso está descartado. Não pretendo. Não vai participar de novo do pleito, então, nessa questão. Doutor Orlando, em relação a aquilo que tem observado e os desafios que nós temos nos 4 anos, né? Muitas questões estruturais não foram levadas a efeito por uma série de circunstâncias. Sim. E entre elas, eu reputo aí como algumas questões estruturais importantes, a gente pode dar uma debatida em cada um. Por exemplo, plano diretor e plano de uso de solos. Sim. A questão da dívida da Funprev, a dívida milionária ou bilionária da Coab e sem dúvida também a questão do tratamento de esgoto, né? Porque Sim. Independentemente do modelo, a cidade não pode ficar sem tratamento de esgoto porque ela tem afugentado investimentos, tem colocado o ranking de efetividade, né? Toda vez que a gente tem um ranking de efetividade administrativa, a questão ambiental nos coloca para baixo. Como é que vê essa e uma chegada de uma nova Câmara Municipal? Como Orlando, né, enxerga, né, enfrentar esses desafios e que tipo de apoio pode ser teu em relação à própria articulação ali da prefeita? Eu espero, por exemplo, a nova composição da Câmara, que a gente tenha um maior apoio, talvez um pouco mais de tranquilidade para tocar o governo. Isso aí é uma coisa que a gente espera. Questão da estação de tratamento de esgoto. Também que saia do papel, que realmente comece esse trabalho e que a gente termine a estação de tratamento, que ela é fundamental para qualquer empresa que queira vir para Bauru, é uma exigência para qualquer empresa que queira vir para cá, o crescimento, e é uma questão de ambiente, tá certo? Nós temos que tratar o nosso esgoto. Tem cidades do porte da nossa que já tratam 100%. Nós tratamos o mínimo. Outra pergunta que você me fez... Funprev. A Funprev, você vê, tem 7 milhões de déficit por mês. Em 2028, mais ou menos, nós deveremos ter que aportar 280 milhões. Não é uma tarefa fácil. Então, tem vários, você falou do plano diretor, a cidade precisa ter um norte, a cidade precisa ter para onde nós vamos, o que nós devemos fazer, como que a cidade deve se comportar. Eu vejo, às vezes, alguma avenida que foi feita há 10 anos atrás e não foi pensado que teria um tráfego maior. Puxa vida, tinha que ter sido pensado, vamos fazer já com 4 pistas, vamos fazer com uma baia de estacionamento. Isso não foi pensado. Então, eu acho que são vários desafios e esses desafios têm que ser enfrentados e, claro, tendo o apoio da mídia, tendo o apoio da Câmara, fica mais fácil. Orlando, lançando um olhar panorâmico no governo que vai terminar daqui a alguns dias, e projetando o segundo governo, a gente pode falar de forma geral que esse primeiro mandato foi de zeladoria, como a própria prefeita tinha se proposto a fazer, né? As grandes obras ou mesmo os grandes gargalos não foram solucionados definitivamente. Alguns tiveram início já, outros já vinham de governos passados, mas nenhum deles solucionados e finalizados nesse governo. O que é que você projeta agora? Como é que tem que ser esse segundo mandato? Esse segundo mandato, por exemplo, nós pensamos na estação ferroviária. A estação ferroviária, o meu pai era ferroviário, é um prédio que eu tenho o maior interesse em que aquilo ali funcione. Eu tenho um sonho ali de ver o centro da cidade pujante, como era. Eu sou nascido em Bauru. Quando eu era criança, andar pela Rua Batista era um grande prazer.
Tá certo? Hoje o começo ali, o início da Rua Batista está muito ruim. Então, se você consegue levar algumas secretarias para a estação ferroviária, isso vai ser um alento para a cidade. Aquilo ali vai progredir, vai voltar a ter vida. A prefeita sinalizou de levar a prefeitura para lá, né? Sim. Então, essa é a ideia. Agora, isso leva um tempo. É uma obra grande. Terminar a estação de tratamento, outra obra. Tem várias, os distritos industriais. Nós temos que melhorar o acesso no distrito. Você tem que melhorar as condições de cada distrito. Essa semana eu tive uma reunião com um empresário e ele falou: Orlando, eu estou num lugar onde eu atrapalho totalmente o trânsito. E eu recebi uma proposta de ir para Bouracéia. Falei: não. Vem aqui comigo, vamos conversar já. Já chamei o pessoal do CDCom, já reunimos ali e já estamos arrumando um jeito dele ficar em Bauru e vai surgir mais 60 vagas de emprego. É isso que nós vamos fazer, é agir para cada... Nós vamos, eu digo, a prefeita principalmente e eu logo atrás. Mas é atuar para que tudo funcione da melhor maneira possível. Eu vi um programa que você falou da monitoramento, vídeo monitoramento. Tem que ter esse vídeo monitoramento. Nós temos que expandir isso pela cidade inteira. Isso ficou evidente no caso da Cláudia Lobo, Sim. né? Que se nós tivéssemos aderido à muralha eletrônica da própria polícia, né? A gente teria ali efetividade. E há uma reclamação há muito tempo. O próprio Sérgio Moro teve aqui, né? Anunciou que ia ter uma integração do Copom, né? Com o vídeo monitoramento. Tem regiões em São Paulo que eles usam os monitoramentos privados, todos eles com os IPs ligados a um controle geral. Então você tem todos os prédios, condomínios, todos têm esse monitoramento. Eu acho que nós estamos um pouco atrasados, né? Jaú colocou mais de 2.000 câmeras lá, Ourinhos é um exemplo, né? Botucatu, então acho que nós estamos aí com o tempo. E caiu no colo da prefeitura aí praticamente 100 milhões de reais, fora orçamento, né? Isso, se traçar uma linha de prioridades, né? Diria lá na Bela Vista, não diria dinheiro de pinga por colocar o vídeo de monitoramento. Você falou dessa ação popular que trouxe para Bauru 100 milhões, tá certo? Eu queria aqui de público agradecer os 3 autores que que conseguiram trazer esse dinheiro, que é o José Clemente, o Robson Fialho e o Tadeu Saravalli. Tá? Eu quero agradecer, dizer essa dívida federativa que era do viaduto Nicola Valone Júnior, conseguiram trazer desde 2002, mas eu queria dizer também uma coisa: a nossa prefeita, ela foi para Brasília 5 vezes só para tratar desse assunto. Então, eu agradeço os autores, foi fundamental, mas também tenho que citar a prefeita Suelen, que se dedicou muito, juntamente com a Secretaria de Finanças, tudo, para que conseguisse trazer esse dinheiro. E como o João Jabur falou, eu entrei e já veio essa outra parcela. Então, já vim com sorte. Já virou aí com mais quase 22 milhões de reais na conta, né? Em relação ao tratamento de esgoto, todas as audiências, a última promovida até pelo Meira, tem surgido muitos questionamentos sobre a efetividade do edital e do detalhamento. E a palavra que mais a gente ouve nessa questão é subjetividade, o que daria margem a impugnações. Surgiu também agora questões de um advogado que advogaria para a FIP e também ligado a uma empresa que teria interesse no certame. Sim. Isso não é ilegal, mas pode ser imoral. Não há um temor do governo em que as ações judiciais prejudiquem esse certame e a gente tenha um adiamento ainda ad infinito na conclusão dessa importante obra, posto que, numa visão mais simplista, com o dinheiro represado que tem, a gente conseguiria terminar a obra e, aos poucos, a sociedade discutiria o modelo futuro. Sim. Sempre é falado que com o dinheiro que nós temos, daria para terminar a obra. Você vê, essa obra começou em 2015, no governo do Rodrigo Agostinho. Não terminou. Aí nós tivemos o governo do Gazeta. Não terminou. O que eu percebi, o Ministério Público atuando, falando: olha, vocês não podem mais fazer aditivo. Nós tivemos que parar, nós somos obrigados a parar a construção. Eu não sei o que mudaria, que agora nós iríamos conseguir uma empresa que faria isso.
Eu pessoalmente não gostaria de ter essa... A mesma dúvida que de quem vai pegar a concessão. Sim, mas eu acho que a mesma empresa que poderia fazer a concessão global, Sim. ela pode ser empresa para terminar. Se tem uma empresa disposta a terminar e depois gerenciar, Sim. Você tem no mercado quem poderia fazer um laudo, dizer, olha, todos os problemas estruturais estão aqui e a minha proposta é essa para terminar a obra. Né? Eu vou dizer que foi bastante discutido. Temores, Orlando, você tem algum temor? Eu tenho. Tá certo? Mas eu acho que é o grande, né? Eu não sei se o Jabor concorda comigo, Jabor, que é o grande impasse é a judicialização disso, né? Pelos interesses em torno de uma obra de 3,5 bilhões de reais. Né? E pelo que nós sabemos, e as grandes empresas do ramo já sinalizaram, vai haver questionamento judicial em relação ao edital de licitação, né? Sim. Aquele dilema de preço e técnica, né? Que por sinal, Café, na PPP da iluminação, isso depois a gente pode até desenvolver melhor, na PPP da iluminação é diferente. Primeiro vem o aspecto da técnica, selecionar primeiro pela técnica, qual é a ideal, e depois o preço. E não é casado como é na concessão do esgoto, né? Isso até que é um modelo que está sendo muito elogiado, Sim, que é a parceria público-privada da iluminação e pouco elogiado ou criticado a concessão. Isso, né? Pode soar até como uma contradição, né? Por que um adota um modelo que é o que uma boa parte das pessoas, das empresas estão defendendo? Primeiro ver quem é que tem condições técnicas e não atrelar diretamente ao preço para não deixar cair na subjetividade da técnica, né? É uma questão técnica complexa, né? Eu nem tenho mais elementos aqui, mas tem essa dúvida que não foi ainda falada. Pelo que está gravitando em torno do tema e chega pra gente, tem advogados preparados aí, porque a hora que for para mercado, eles vão tentar impagnar. E aí vamos atrasar um pouco mais para entregar essa estação. Tem que defender, tem que conseguir eliminar, né? Enfim, é que na verdade assim, a gente vai ficando velho, doutor Orlando, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Sim. Né? Então, a vida vai ensinando pra gente simplificar um pouco. E querer, às vezes, uma batalha grande, quando você tem uma batalha possível, ou uma batalha ideal, quando tem a possível, às vezes o homem público tem que ter a grandeza de entender que vai fazer a batalha possível. Sim. O que está em jogo nesse momento na cidade, eu como bauruense e aqui na imprensa, é a efetividade da conclusão disso, independentemente dos interesses econômicos e políticos. Certeza. Tá? Então, eu entendo, né, e sou gestor há muito tempo, que se eu tivesse que fazer uma linha de prioridades, eu iria dizer o que é o mais fácil nesse momento, o que é mais efetivo. Olha, esse modelo ele não vai ter questionamento, a gente resolve esse negócio e eu vou criar um comitê efetivo aqui com a sociedade. Por exemplo, eu fui o primeiro presidente do Fundo de Tratamento de Esgoto. O Clemente nos procurou à época e fez um trabalho muito importante de convencimento da sociedade para que a gente aportasse o recurso para o fundo de esgoto antes de ter o esgoto tratado. Isso foi um trabalho a muitas mãos. Ele conseguiu convencer o CIESP, a Associação Comercial, a OAB, a ASENAG, entre outras entidades, sindicatos dos contabilistas. Essa turma nunca foi ouvida nesse modelo. Nunca. E eles continuam se reunindo todos os meses, apreciando relatórios, analisando números, fazendo críticas construtivas. Na minha gestão lá atrás, nós orientamos como o DAI deveria prestar conta, porque eles estavam fazendo uma confusão. Só para ter uma ideia, o atraso numa conta de água, a multa do esgoto ficava integralmente para o DAI. E era ilegal, porque tinha as paridades. Então, essa mesma sociedade civil não teve voz. Sim. Entendeu? Mas então, eu digo poderia ser um momento dessa conciliação. Peraí, o que é possível agora? Mas não, parece que há uma insistência, né, num modelo que nós estamos aqui anunciando. Poderá dar problema. Sim. Mas poderá não dar também. Poderia, não, também. Vamos ver, o tempo é que vai dizer. O tempo é o senhor de todas as coisas. Eu penso assim, nós já tivemos outros governos, já tivemos pessoas envolvidas e a coisa não andou. Isso, por isso que agora, votaram na Suelen e em você para fazer diferente. Agora nós temos uma empresa, que é a FIP, que tem uma tradição, que tem uma qualidade. Agora, estamos confiando nisso. Meu Deus, não deu certo, não sei como vai acontecer, mas eu espero sinceramente que dê certo. Assim como várias coisas que nós fizemos. Por exemplo, tem obras que nós fizemos, por exemplo, o Rosa Branca.
o rosa branca é impossível fazer, isso aqui é assim mesmo. Não é. Está lá feita a obra, ficou maravilhosa. Então, tem vários lugares. Agora, essa semana eu fui para o Jardim Pagani. Está sendo feito toda a drenagem. Vai ficar uma obra muito bonita. O Trevo da Eni, está sendo feita uma obra ali com o Obeide, com o Pascoaloto e a Prefeitura. Então, tem várias áreas que nós estamos atuando e estão melhorando. Então, eu acredito muito no nosso trabalho. Agora, percalços, algumas dificuldades nós vamos enfrentar. Faz parte do cargo. Perfeito. São 7h58, vamos fazer então um rápido intervalo comercial. Logo na sequência a gente fala um pouco mais da política local e também alguns recortes aí da política nacional. Tem um assunto importante que é sobre as UPAs, os médicos e uma intervenção do Orlando. Importante. Surgiu essa notícia essa semana. Falar sobre isso no começo. Perfeito. Intervalo rápido e agradecendo, né, o Bizarra, o Metropolitan, né, pela parceria, né? Sempre com um cafezinho da manhã, servido pelas meninas aqui, agora com um pãozinho de queijo hoje, hein? Verdade, não chegou até aqui. Não, tá lá. Tá acabando já. O Léo comeu tudo. O Léo tomou conta. Boa. Brincadeira. Aqui na bancada comigo, o João Jabor, Ricardo Bizarra, e o nosso convidado de hoje é o prefeito em exercício, o Dr. Orlando Costa Dias. Nós estamos falando um pouco da política local, falamos dos gargalos, e claro que tem, né, Jabor, uma questão muito cara ao Dr. Orlando, que é a área da saúde. Ele vem dessa área e essa semana teve aí um probleminha com as UPAs, mas parece que já foi equacionado, é isso? Ou foi de alguma maneira olhado, e a gente encaminha também a questão para o Orlando, mas dá uma contextualizada para a gente. Isso, nos últimos dias, 3 das 4 UPAs, né, a do Ipiranga, do Geisel e da Bela Vista, ficaram sem um médico cada uma, por conta do encerramento de um contrato que era relativo ao combate à dengue. Esses médicos vieram por conta disso, me parece que um contrato de 6 meses, mas o Orlando pode explicar melhor. E o jornal antecipou isso, deu com exclusividade essa semana esse assunto, né? Aí aqui no Cidade 360 exatamente. Também foi um assunto que foi levantado pela vereadora Estela Almagro, e o Orlando prontamente, né, intercedeu nesse assunto, até por dever de ofício, né? Está no cargo, está em exercício, foi até as unidades de saúde, né, Orlando? E no jornal de hoje, inclusive, no JC, parece que tem o vislumbre de uma solução que o Orlando pode explicar. E já a gente destacou também no Cidade 360. Porque o senso comum, Orlando, só para já fazer um preâmbulo, o senso comum das pessoas é que quanto mais médicos, menos fila, né? Embora esses 3 médicos, um de cada UPA, tivesse uma destinação bem específica, né? E por isso que as pessoas podem não entender e podem achar que é estranho isso, reduzir médico, né? Mas você pode explicar melhor para nós. Nós tivemos o problema da dengue, tá certo? E com a dengue, um aumento de número de casos na época foi assim, um aumento bem exponencial. E aí foi feito um acordo com a FERSP, um período de 6 meses, para que houvesse mais médicos no Ipiranga, na Bela Vista e no Geisel. Agora, esse período passou, o número de casos de dengue diminuiu muito, tá certo? Diminuiu muito mesmo, então terminou o contrato, não foi renovado. O que aconteceu na segunda-feira, e como acontece sempre, toda segunda-feira, as UPAs ficam sobrecarregadas, porque a questão de atestado, às vezes tem um caso mais difícil, alguma coisa acontece, mas rotineiramente a segunda-feira é o calcanhar de Aquiles. Então o que nós estamos discutindo, tem uma reunião com a FERSP na próxima semana, agora a prefeita Suelen volta também, e vamos discutir a possibilidade de ter um médico a mais na segunda e talvez até na terça-feira. Ontem, por exemplo, eu estive na UPA Bela Vista, estive na UPA Geisel, e o tempo de espera era de 30 minutos. Então você não pode deixar médicos a mais ali num período que não há necessidade. Você por exemplo, põe para tomar conta ali, e isso aí depois você tem que justificar o porquê desses médicos a mais, por que foi contratado mais esse profissional. Atacaria os gargalos. Exatamente, agir onde está precisando realmente, é aqui. Então vamos tentar atuar. Ainda na área da saúde, o William, que é um ouvinte nosso, ele mandou um abraço ao doutor Orlando, conhecemos o bom trabalho do doutor, faz anos. É uma pergunta agora, Bauru pretende fazer algum projeto para cardiologia pediátrica de complexidade, pois é muito longe ter que ir 2 vezes por mês para São José do Rio Preto. Na parte pediátrica
nem holder 24 horas, nenhum tipo tem aqui, nem no estadual está fazendo. Ou tem que ir 4 vezes seguidas para São José do Rio Preto, ou virar para fazer no particular. Existe algum projeto nessa área? Ele está dizendo que tem um sofrimento aí acho que ele tem um filho, né, nessas condições e tem que ir sempre para Rio Preto. Sim, existe o que a gente chama de alta complexidade. A alta complexidade não é responsabilidade do município, aí tem que ser o governo do estado definir. Rio Preto é um centro cardiológico assim de primeiro mundo. Eu trabalhei fora do país um tempo e nesses outros países você tem, por exemplo, um centro de neurocirurgia, o outro centro de escoliose, o outro de cardiologia. Então você fortalece cada vez mais esse centro, que independentemente do local. Exatamente. E aí você facilita o transporte desse paciente que necessitaria estar em Rio Preto ou em Ribeirão Preto e talvez criar aqui em Bauru alguma coisa. Eu estive agora numa reunião, inclusive com um astronauta, com uma série de coisas, estamos criando aqui questão de prótese, órtese e prótese, fazendo próteses assim, de primeiro mundo, até com o uso de... Inteligência artificial, inteligência artificial, robô, impressora então, 3D. É uma série de coisas que aí impressora você fala. 3D. Isso. Bom, Bauru vai ser esse centro para isso, órtese, prótese, lugar ligado ao Unesp, etc. Agora, eu não acredito que aqui vire um centro cardiológico de primeiro mundo. Em economia, o Davi Ricardo dizia que isso é a teoria das vantagens comparativas. Você investe no que é bom e troca com outro que é bom, né? Então, se Portugal é bom em vinho, faz vinho. Se o Brasil é bom em soja, a gente faz soja, faz a troca. É mais ou menos isso, acho que o Orlando está colocando. Os centros se fortalecem aí. O primo Mandelado, a transparência em desejar ser candidato a prefeito em 2028, o Dr. Orlando demonstra uma honestidade e respeito ao eleitor. Parabéns. O primo que foi vereador, inclusive, né? Mandando um abraço aí. Um abraço ao Dr. Orlando, o Walter Lopes Utel. Café, se der tempo, se for oportuna a pergunta, pergunte ao Dr. Orlando se ele é candidato a prefeito para o próximo. Ele já falou isso, né? E está mandando um abraço aqui. Ele mandou essa pergunta às 7h42, a gente já tinha tratado do tema. Alguma coisa ligada ainda à questão da saúde? Você queira trabalhar com o Dr. Orlando? A questão do hospital, como é que está esse projeto do Hospital Municipal? Foi anunciado na campanha, tudo mais? Isso, a gente espera que ele vá avante agora, tá certo? Isso aí eu não discuti com a prefeita, eu não tenho como está a situação. Não tem na parte operacional. Isso, mas falando de hospital, eu tenho uma boa notícia. Eu tive uma reunião essa semana com o Dr. Sebastião da USP, e juntamente com o Pedro Tobias, com o Dr. Paulo Eduardo, que já foi vereador, e existe uma ideia da USP encampar o Hospital Lauro de Souza Lima. Que seria um bom braço aí. Sim, né? E transformar num hospital escola, num campus da USP. Isso aí eu achei muito interessante. Dr. Constantino José Saad manda também um abraço. Abrimos aqui a ala médica. Aqui, né? Obrigado. Eu reclamei ontem também do Marcos Cabelo, hoje cedinho ele já me... Aí eu não falei nada. Não falou, não, é bom sinal. Não falei nada por Marco, porque o Marco Cabelo pega sempre as nossas postagens e ele reproduz, né? E o Dr. Orlando, ele não fez isso. O Orlando falou ontem à noite comigo, mas eu não falei com o Marcos, não. Então foi iniciativa dele mesmo. Pois não, Jabur. Já temos o furo do dia aí, hein? O pessoal lá na redação, essa coisa do Lauro de Souza Lima, USP, encampar, o pessoal já está correndo atrás. Sim. Imagino, nesse momento. Mas só uma coisa, acho que temos um tempinho ainda para falar de saúde. Vamos continuar com a pauta local. Isso, tá bom. Eu queria, assim, aproveitando a expertise do Orlando de tanto tempo, né, o fato dele ser gestor público também, e falar de uma forma mais conceitual da saúde, que é algo que incomoda, é uma pergunta que não quer calar, é algo que muita gente não entende, e mesmo nós jornalistas, né? Por que a saúde sempre tem problemas? Por que a saúde sempre gera reclamações, denúncias? Se há dinheiro, há dinheiro. Não pode ser que não haja o dinheiro suficiente para vivermos no paraíso da saúde. Mas há dinheiro, há uma destinação, inclusive, que é fixa, não é? São anualmente, o Thiago pode ajudar, aqui 200 e tantos milhões, mais? Não, 400 e poucos, né? Porque a obrigação legal é de 15%, o Bauru aplica quase 30% na área da saúde. Então tem uma aplicação extra ainda. Por que a saúde nunca está estabilizada? Como a educação, por exemplo. A educação
educação não se fala tanto, a não ser uma outra coisa pontual, quando se compra um uniforme Ou que vem palavra com problema. cantada. Mas isso é pontual, não é o dia a dia da educação e de outras áreas. A saúde, Orlando, por que essa dificuldade tão grande? Porque parece um saco sem fundo, né? Na verdade, ela é um saco sem fundo, mas existem meios de você melhorar. Agora, o que eu vejo como gestor é o seguinte: o Café, ele chega com o filhinho dele, ou a filhinha, que ele tem duas filhas. Chega com a filhinha dele pequena numa unidade. E, às vezes, um problema é um problema simples, é uma dor de ouvido, uma dor de garganta. O paciente não entende que aquele outro senhor que chegou infartando passa na frente dele. Isso gera uma animosidade. Se tem bastante gente, pior. Outra coisa, você não sabe, o médico que está atendendo hoje, ele está num mau dia. Ele teve um problema na família dele, ou a enfermeira que vai fazer o atendimento, alguém gera às vezes algum conflito que não precisava. Então, isso aí é uma parte. Outra parte é gasto. Eu vejo às vezes a pessoa pedindo muito exame, e se ela não pede, o paciente fica irritado. Ele quer, o paciente pergunta para mim: doutor, mas o senhor não vai fazer uma ressonância? A ressonância é um exame caro. O senhor não vai fazer uma tomografia? Não há necessidade. O que o senhor tem é isso aqui, resolve com isso. Não, mas eu queria fazer uma ressonância. Então isso gera um gasto. Eu trabalhei num hospital que você só poderia fazer, e isso existe no Canadá, isso existe na Europa, você só faz um exame de alta complexidade, caro, se tiver um tempo da patologia. Não existe isso de você chegar com uma dor nas costas e no primeiro momento você já fazer a ressonância. Esse gasto excessivo faz com que é um saco sem fundo. Agora, doutor Orlando, não seria, e até eu vejo que você vem do setor privado, uma introdução mais forte da tecnologia no setor público? Então vamos pegar o exemplo do hospital, o senhor sempre cita, e a Unimed em especial. Hoje, se eu for fazer um exame aqui na Unimed, primeiro que eu já tenho autorização feita lá eu chego lá, eu aperto um totem, ponho meu CPF, já me diz que guichê que eu vou, aí tem um luminoso que coloca, depois eu recebo o meu exame por e-mail, tudo bem, o grosso da população pode ser que não tenha todos esses aplicativos, mas um mínimo, né? Porque a gente sempre falou do prontuário eletrônico como uma grande solução, porque também tem esse lance: eu vou na UPA da Bela Vista, não satisfeito com o diagnóstico, eu vou na UPA não sei da onde. E com o prontuário eletrônico, o médico vai olhar lá: o Café, você acabou de sair da Bela Vista, já está aqui o diagnóstico teu. Então isso daria a questão do retrabalho. Estendendo isso, gestão das farmácias populares, etc. Então, eu não acredito que nós estamos muito atrasados, o setor público fica muito a reboque, muito só reage. Essa questão da tecnologia não poderia facilitar um pouco? Hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Nós estamos com a informatização nas unidades, nas UPAs. Ontem eu mesmo conversei com um médico que estava de plantão e ele falou: o sistema está funcionando bem. Terça-feira houve uma oscilação, mas está funcionando bem. Então nós estamos tentando interligar tudo, pronto-socorro, as UPAs, tudo. O que acontece é o seguinte: aí entra a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, ela tinha que ter um pouquinho mais de resolutividade. E também a unidade de saúde da família. Eu acho que quanto mais tiver, respondendo a pergunta do João, quanto mais nós tivermos unidades de saúde da família e que você trata o paciente como um todo. Então por que Bauru tem tão poucos? A gente quando compara com Marília, né? Sim, eu muito sei. Mais Marília. Nós temos 17 e nós deveríamos ter 78. Isso. Certo? O que acontece aí? Nós vamos chegar lá. Que isso aí é um trabalho, isso ficou parado muito tempo. Não é uma desculpa, mas nós estamos atuando nisso aí. Eu imagino que esse tratamento com a família é aquele acompanhamento mesmo daquele núcleo que vai evitar. Exatamente. Estava na prevenção. O paciente que tem um diabetes, ele não vai ter problemas de amanhã ter uma amputação, alguma coisa. Sim. Que é aí que a saúde começa a complicar. Eu tenho um paciente hipertenso que depois ele vai ter um AVC, ele vai... são coisas que vão complicando que não precisariam complicar. Certo? E aí entra uma série de coisas, mas a formação do nosso médico, acredito que agora Bauru, com 2 faculdades de medicina, nós vamos ter mais mão de obra, isso vai melhorar, tá? Já estão se formando as primeiras turmas.
essa conversa que eu tive com o Dr. Sebastião da USP, a USP também vai entrar nas unidades, numa parte das unidades. Isso também vai melhorar o atendimento, porque vai ter ser a residência e tudo mais. Exatamente, vai ter o professor ali, ou como se fosse orientando os alunos, e isso melhora o atendimento. O próprio médico da FERSP, tudo, ele vai ter um maior interesse em discutir os casos. É claro que tem dia que está um movimento, como segunda-feira, mas no dia a dia dá para você conversar, dá para você melhorar e fazer melhor o diagnóstico. Outra coisa que nós temos que melhorar, você sair da UPA e ir para o hospital do hospital estadual, hospital de base, agora talvez o Hospital Lauro de Souza Lima, o Manuel de Abreu, você conseguir levar esse paciente não ficar ali dentro da UPA, não há necessidade. O tal da Cross tem que melhorar também, né? Exatamente. O Bizarro, tem pergunta aí pelo Facebook e YouTube? Pelo YouTube e pelo nosso WhatsApp aqui, olha, o José Bassan, doutor Orlando, reforçando aqui, né? Ele fala o seguinte: poderia implementar modelos de prevenção por meio da educação e triagem do paciente, ampliando então o programa de saúde familiar. Isso poderia diminuir a lotação das UPAs? Com certeza, esse é o nosso sonho. É aí em cima disso que tem que ser trabalhado. Tem que atuar. Né? Então, aí, né, Jabur, é uma questão da gestão, a tecnologia. Você vê, hoje está no jornal a questão do paciente que faz hemodiálise, que ele tem que ficar internado. 3, 4, virou permanente. Isso, né? Não é. O paciente, já é difícil você ir lá ficar 4 horas ligado a uma máquina, mas depois você pode ir para sua casa tranquilo. Não, você tem que ficar internado no hospital. Isso é muito ruim. No teu caso específico, sendo da área, tem tido alguma interlocução com o secretário estadual de saúde, né? Porque vamos partir do seguinte princípio, né? O PSD é Kassab é governo tem indicações, né? E se tem algum governo que tem como falar com o Tarcísio, que apoiou, inclusive a prefeita, é esse. Sim. Se entrasse um opositor, seria mais difícil. Como é que tem sido a sua interlocução com o secretário estadual de saúde? Então, eu vou falar 2 exemplos. Quando eu era secretário da saúde, eu não conseguia falar com o secretário de saúde do estado. Não conseguia. Que era do governo passado, do João Dória. Hoje eu ligo e já falo imediatamente, na hora. Então, essa interlocução melhorou muito. E aí os projetos de integração, da melhoria da CROSS regional, ampliação, o que isso tem sido tratado? Então, nós queremos fazer um CROSS municipal, que o próprio município cuide da distribuição desse paciente. É que essas coisas levam um pouco de tempo, mas no meu modo de entender, essa é a solução. E aí tiraria a questão regional, é isso? Sim, sim. Seria o quê? Uma destinação de vagas específicas para Bauru? Para Bauru. E você, claro, você continua atendendo aos outros municípios, mas você ter um olhar dirigido para a nossa cidade. É porque o entendimento, né, Jabur, do usuário, ele não está nem aí se é governo municipal, estadual, federal, né? Ele quer uma solução. Ele não vai, na hora que estiver doente, falar o SAMU é do governo federal. Não. A complexidade é do governo estadual. A UPA é do município. Ele vai jogar a culpa. Eu tô com dor de barriga, eu quero que resolva. Eu quero banheiro. Aliás, por falar no usuário, aproveitar a presença do Orlando para explicar algo que parece óbvio, que é universal, mas que muita gente não sabe. Quando eu devo ir à unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, popularmente conhecido, quando eu devo ir na UPA e quando eu devo ir no pronto-socorro central? Porque a gente percebe que a UPA hoje virou o apelo mais fácil, porque ali tem uma resolutividade. Né? Exato. Então é bom esclarecer isso para as pessoas, é básico. A pessoa, por exemplo, ela vai para a UPA porque ela consegue fazer um raio-x rapidamente. Mas é aquilo que eu falei, você às vezes não precisa do raio-x, você precisa conversar com o médico, falar os seus sintomas e ser medicado. É isso. O acompanhamento básico é esse. Agora, a pessoa deu então, qual a diferença da UPA e da UBS? Isso é nessa linha que ele está falando. Que tipo de patologia que eu tenho, que eu devo ir lá na UBS? Aconteceu um problema lá em casa hoje, como é que eu escolho a unidade que eu vou? Se eu estou tendo, por exemplo, um vômito em jato, eu estou tendo uma dor de cabeça terrível, eu estou tendo um mal-estar muito grande, eu devo ir para a UPA. Se eu tenho uma dor de cabeça que já acontece comigo há 2 meses, uma gripe, eu tenho que ir na unidade básica de saúde. Tá certo? Essa é a diferença. É a diferença, mas as pessoas, é difícil, é aquilo que eu te falei, se eu estou com o meu netinho aqui e ele está com um problema, eu vou levar na unidade? Não, eu vou já resolver tudo, eu já levo para a UPA. Não era o caso. O caso do infarto, de um AVC, é pronto-socorro central ou é UPA também? UPA também.
O pronto-socorro agora ficou como? O pronto-socorro, ele pega os casos mais graves das UPAs e resolve ali, faz um tratamento melhor. Mas não é porta de entrada direta. Não é porta de entrada. As ambulâncias levam, elas têm uns códigos de cores, falam, isso aqui é código vermelho, vai direto para o pronto-socorro. Você tem uma fratura exposta, uma coisa mais grave, direto para o pronto-socorro. Você vai ter mais condições de atendimento, já tem um ortopedista ali, mas as unidades, a UPA Bela Vista e a UPA Gaiso também tem esse viés. Bom, esgotamos o nosso tempo. Poxa vida. Tá aqui o Elcio Bíscaro, manda um abraço, cumprimenta o Dr. Orlando, caráter, homem probo, merece toda a nossa confiança. Obrigado. Então, com essa mensagem do Bíscaro, desejamos ao Orlando aí um fim de mandato tampão aí como prefeito profícuo, né? E um excelente Natal, um grande ano para todos nós. O grande ano da prefeitura é o grande ano de todos nós bauruenses. Eu espero sinceramente essa camaradagem, esse ambiente gostoso que eu vivi hoje aqui, que ele continue, que ele perdure, inclusive com a Câmara Municipal, que a gente tenha, como o Café fala, não ficar puxando a corda, o próprio João Jabor ficar esticando a corda. Não, vamos tentar um pouco mais de harmonia, um pouco mais de amor. É isso. Agradecendo também o Tiago, o César, o Léo, chefe de gabinete. O Léo está escalado já para vir aqui no Café com Política. Jabor, um abraço para você, bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana a você e a toda a nossa audiência. Lembrando que o Café com Política dá um tempinho nas 2 próximas semanas. A gente vai retomar daqui 3 semanas, né? Uma folga aqui para a companhia. O Cidade 360 será então nas sextas-feiras das 6 às 8 da manhã, como é o horário normal. A gente só para no Natal e no Ano Novo. A você um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira, claro. E a gente tem um encontro marcado novamente a segunda, a partir das 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau.